Eu queria compartilhar com vocês, essa manhã, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Abra no capítulo de número 13, do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 13. Nós vamos ler o versículo 2. Amém? Acharam Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2? Amém! Você está mascarado, mas não está amordaçado. Amém? Diz assim, então, o versículo de número 2. Servindo eles ao Senhor, em jejum e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem que disse? O Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Aí o versículo 3. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Vamos parar aqui um pouquinho. Estavam todos reunidos, Atos dos Apóstolos, começo da igreja do Senhor Jesus, princípio, né? Jesus já havia ressuscitado, já não estava mais com eles, era o início da evangelização, já havia vindo o Espírito Santo sobre eles já tinham sido cheios do Espírito Santo, o dia de Pentecostes já havia acontecido, e agora Saulo, que era um perseguidor da igreja, era um dos que perseguiam os cristãos, né, os seguidores, os nazarenos, os seguidores de Jesus de Nazaré, já havia tido uma grande experiência com o Senhor e aquele impacto de ter conhecido ao Senhor e havia agora já se convertido também através daquela visão que ele teve quando ele estava à busca dos cristãos para prendê-lo. E agora então ele já era não só um homem convertido, mas agora ele passava também a servir na igreja, naquela pequena igreja que estava começando. Ele era daquele tipo de gente que não esquentava banco, né? Ele era aquele tipo de homem ativo, ele era aquele tipo de homem que, aonde ele estivesse, ele queria, desde o começo, Saulo tinha no seu chamado um desejo muito grande de servir ao Senhor. Eu não quero me comparar aqui com Saulo, mas agora me veio um pouquinho na mente, um pouquinho do meu testemunho. O meu testemunho é um testemunho um pouco sem graça, né? Eu lembro quando eu comecei a participar da Adonep. A Adonep é uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno, que tem lá no Brasil, que é para pessoas que não são pastores, não são nada. Na época eu era um empresário, e a Adonep trabalha com testemunhos. E aí ele pega testemunhos de empresários, testemunhos, e coloca em jantares para testemunhar para empresários que são convidados, né? Que muitas vezes esses empresários, esses homens, não vão na igreja, mas num jantar eles vão, e ali eles ouvem um testemunho de um outro homem, e podem ser tocados por Deus por esse testemunho. E aí, eu lembro que quando eu ficava pensando, será que um dia eles vão me convidar para dar um testemunho na Adonep? E eu ficava pensando, mas eu acho que não vão me convidar, porque o meu testemunho é muito sem graça.
Porque os testemunhos que eu ouvia era tipo assim, era um traficante, era um viciado, era um matador, era um bandido, era um viciado em cocaína, era um ex isto, ex aquilo, né? E que aí Deus entrou na vida dele, era tudo coisa muito forte. E eu ficava olhando para a minha vida, eu dizia, mas eu nunca fui um traficante, nunca fui um matador, a não ser de formiga. Eu fui o maior matador de formiga da minha geração. Cachimbava a formiga com aquelas lentes assim sabe aquelas de detetive? Eu vou confessar a vocês, esse pecado eu tenho. Esse pecado eu tenho. Eu ia lá no sol, botava aquela lupa e fazia assim, queimava. Me sentia um Deus mau, queimando as formigas. Mas nunca fui um matador de gente. Nunca fui um drogado. Até para fumar eu fui um incompetente. Eu não conseguia fumar, eu queria fumar, porque na minha época fumar era nice, né? Fumar era a época do Marlboro, o cowboy. Era a época do que era a galera tinha que fumar. E eu tinha que fumar. Aí eu ia fumar, eu tossia igual um bode. Eu era incompetente para fumar. A minha última tentativa de fumar foi comprar um cigarro mentolado. Falei, essa aqui vou conseguir. Mas não teve jeito. Aí eu falei assim, então vou para droga. Droga também, fui incompetente na droga. Porque a primeira droga que eu fui tentar experimentar foi maconha. E eu acho que, até hoje, eu acho que aquilo não era maconha. Porque, ô coisa fedida, eu acho que era coisa de cavalo que me deram. Porque além de não dar nada, fedido que só. Então, assim, eu nunca fui ex-nada, entendeu? Falei, como é que eu vou dar um testemunho chocante para as pessoas se eu nunca fui um ex-traficante, um ex-drogado, um ex-isso? Mas eu lembrei agora que eu era uma pessoa que eu queria servir a Deus. Eu queria servir a Deus. Eu tinha no meu âmago que existia um Deus, apesar de não conhecê-lo. E eu sabia que tinha um ser maior. Desde pequenininho eu tinha isso comigo, que tinha um Deus, tinha um Deus, tinha um Deus. E aí eu queria... Então, por isso que eu sempre fui meio... buscar esse negócio do oculto. Buscar então, assim, eu ia para... Na época não tinha esse negócio de internet, então eu ia nos livros, né? Esses livros meio doidos, mais oculto e tal. Poder dos cristais... pirâmide. Eu lembro que eu comprei uma pirâmide, que era uma pirâmide tipo, que a gente armava igual um negócio de barraca, assim. Porque dizia que a pirâmide energizava. Eu fiquei sentado embaixo daquela pirâmide o dia inteiro energizando. Parecia uma pilha, daquela pilha GG, sentado lá. Não energizava. Aí era o negócio do pêndulo. Aí envolvi minha mãe nessa loucura. Falei, mãe, o pêndulo, você bota aqui, se o pêndulo for para a esquerda é porque é não, se for para a direita é porque é sim, o pêndulo responde. Aí fiz um curso do pêndulo. Aí fiz um curso de ler pensamento. Ela ia para um quarto e dizia, mãe, concentra que eu vou descobrir o que você está pensando. Aí eu dizia, eu já sei o que você está pensando. Aí ela, o quê? Que não está dando certo. Eu estou brincando, mas assim, essa loucura toda era a minha sede de Deus. Às vezes eu tomava uns biritex um pouco a mais, que a bebida eu acho que é a única coisa que eu fui um pouquinho mais além. Nunca fui um alcoólatra. Mas às vezes eu tomava uns birinites, e aí quando chegava coisa de jovem, dor de cabeça, mas eu podia chegar em casa alto. Eu não conseguia dormir sem falar com Deus. Deus me abençoe. E dormia. Então eu tinha esse negócio. Crente eu não queria ser. Porque eu tinha uma visão de crente. Crente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Eu falei, está doido. Eu quero ser gente, eu quero viver. Como é que eu não pode tudo?
Não, crente é tudo doido. Tinha uma igreja de crente perto da minha casa que eles gritavam, achavam que estava tudo louco lá dentro. Um dia eu encontrei uma família normal, que vestia normal. Eu via que eles oravam diferente. Eu via que eles tinham comunhão com Deus, falavam de Deus, e isso e aquilo. Eu disse, o que vocês, como é que é o lance aí? Como é que é a ligação? Aí eles disseram, nós somos crentes. Eu falei, não, crente não, conheço crente. Crente, o cabelo é assim, crente, a roupa é assim, crente, o jeito é assim. Vocês não são crentes, vocês são normal, vocês vão no cinema, vocês vão no restaurante, vocês falam... É porque eu tinha um estereotipo. Estão aqui comigo, entendendo? Aí eu falei, não, mas nós amamos ao Senhor e somos cristãos, somos crentes. Eu falei, mas então eu quero ser. E aí, bom, resumidamente, não estava na minha cabeça dar o testemunho, mas, através daquilo ali, eu tive uma experiência com Deus. O que eu queria dizer para vocês é que, desde lá de não conhecer a Deus, eu sempre tive o desejo de servi-lo sem conhecê-lo. Eu sempre tive o desejo de buscá-lo e ser intenso, mesmo sem conhecê-lo. Eu queria fazer algo para ele sem conhecê-lo. Eu sabia que ele existia, eu sabia que o meu nascimento, que no nosso nascimento, não só o meu, que nós não estamos por acaso aqui, que tem que ter um Deus, e esse Deus não errou com a gente. Eu tinha esse entendimento. E o apóstolo Paulo, aqui ainda com o nome de Saulo, eu creio que ele também tinha esse entendimento, porque quando ele buscava prender os cristãos, e ele achava que ele estava servindo a Deus. Ele dizia, não, esse povo aqui está querendo deturpar tudo que eu sei de Deus. Eles estão querendo fazer as coisas erradas, porque eu aprendi aos pés de Gamaliel a respeito da lei, e eles estão querendo quebrar a lei com esses novos ensinos aí desse Nazareno. Nós vamos prender ele, porque eu amo ao meu Deus, e eu quero servir ao meu Deus com integridade, com força. Então ele ia com toda a paixão prender os cristãos, os crentes, ou os nazarenos, porque não eram chamados ainda cristãos. E ele ia com essa intensidade. Quando ele teve a experiência com o Espírito Santo, e você sabe como foi a experiência, aquela luz o derrubou por terra, e ele ficou cego por 3 dias, e o Espírito Santo, então, deu impacto, e disse, Saulo, por que me persegues, e tudo aquilo. Então aí Deus se revelou a ele, e ele entendeu que o Senhor queria usá-lo, o amava mesmo, ele fazendo errado, mas sabia que fazendo errado, o propósito era certo. E olha que interessante isso, às vezes a gente faz errado. É melhor fazer errado com o propósito certo do que fazer certo com o propósito errado. Porque Deus não olha o que a gente está fazendo, Deus olha primeiro por que a gente está fazendo. E aí agora a gente vê Saulo fazendo certo, com o propósito certo. Ele é daquele então que já não andou com os apóstolos, não conheceu a Jesus, não conviveu com Jesus, não viu os milagres de Jesus, não dormiu junto com Jesus, não comeu com Jesus, não estava na ceia com Jesus, não estava em lugar nenhum com Jesus. Mas agora estava no meio daqueles que estavam com Jesus, talvez o mais apaixonado e o mais desejoso em fazer a vontade de Deus entre eles. Era aquele que chegava e já queria sentar na janela. Eis-me aqui, eu quero fazer a obra. É o tipo de cristão que chega na igreja e tem uma experiência com Deus e diz, olha, eu não sei tanta coisa não, mas será que com o que eu sei, eu já posso fazer alguma coisa aqui na igreja? Será que eu já posso ajudar, nem que seja alinhar as cadeiras? Será que eu já posso fazer algo para Deus aqui, em que eu possa me sentir útil na obra, nessa tão grande obra que Ele tem feito nessa geração? Eu acho que esse é o DNA que Saulo tinha, que Deus colocou em mim, que Deus tem colocado em você. Então nós vemos ele aqui, no meio dessa decisão, logo nesse capítulo 13 do livro de Atos. Está sendo decidido quais são os próximos passos da igreja. A igreja
já estava sofrendo uma perseguição, muitos já tinham fugido, os apóstolos continuaram juntos, e agora então estava sendo decidido quais seriam os próximos passos. Estávamos tratando da estratégia de crescimento da igreja. E quem é que estava envolvido na estratégia de crescimento da igreja? Quem estava nessa reunião? Quem estava interessado na estratégia de crescimento da igreja? Saulo, um novato, mas um novato apaixonado, um novato intenso, um novato com fogo e desejo de fazer a obra de Deus. Um novato apaixonado. Então eles oram em jejum, buscando quais serão os próximos passos. Espírito Santo nos dá os próximos passos. Qual é a estratégia de expansão? Como nós continuamos a obra? Para onde? O que nós devemos fazer? Com quem a gente deve falar? Qual é a próxima campanha de evangelismo que nós devemos fazer? Qual é a próxima atitude como igreja? Qual é a direção? E a Bíblia diz que eles oram e jejuam, pedindo a Deus uma direção. E aí nós vemos pela primeira vez o Espírito Santo dando uma direção direta de evangelismo. E nós chegamos então no versículo 2. Tendo orado e jejuado, disse o Espírito Santo. Quando nós perguntamos, Deus responde. Quem disse? O Espírito Santo. O Espírito Santo tem resposta. O Espírito Santo tem resposta para a Embaixada Church. O Espírito Santo tem resposta para este ministério. O Espírito Santo tem resposta para a sua família. O Espírito Santo tem resposta para a minha vida aqui nos Estados Unidos, para esse tempo. O Espírito Santo tem resposta para 2021. O Espírito Santo tem resposta para esta pandemia. O Espírito Santo tem resposta para cada momento da nossa vida. Basta orarmos e jejuarmos e estarmos dispostos a escutá-lo. Então disse o Espírito Santo: apartai-me, separa para mim. Apartai-me separa para mim a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado eles. Olha que interessante isso. Pela primeira vez, nós vamos ver o Espírito Santo fazendo uma distinção de chamado. Pela primeira vez na Bíblia, nós vamos ver, eu não estou falando uns para profetas, outro para mestre, o que Paulo vai falar lá em Coríntios, não estou falando disso. Eu estou falando sobre missão, chamado de missão, não missão missionária, ir para a África, ir para o Haiti. Missão pode ser missão aqui em Coconut Creek, missão aqui dentro dessa igreja. Missão é uma tarefa específica. O Espírito Santo diz assim: vocês me perguntaram qual é a próxima estratégia. Então eu quero dizer para vocês, separa as 3 primeiras filas dessa igreja, as pessoas que estão sentadas nas 3 primeiras filas, porque tenho uma tarefa específica para eles. É mais ou menos isso que aconteceu. O Espírito Santo disse: separa Barnabé e Saulo, porque tenho uma tarefa específica para eles. Qual era o chamado de todos? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazer discípulos. Não era o chamado geral de todos? Até então todos faziam isso. Até então esse é o chamado de todos nós. Mas pela primeira vez agora, nós vamos ver o Espírito Santo dando um chamado específico, separado, que não era para todos, era só para 2.
inclusive dando o nome desses dois. E é interessante isto, gente, porque ele poderia dizer assim: separe dois dos mais fortes, dos que têm mais fé, dos que estão mais tempo entre vós, dos que isto, dos que aquilo. Ele poderia colocar aqui alguns adjetivos para esta separação. Poderia ou não poderia? O Espírito Santo poderia colocar para a separação de duas pessoas adjetivos. E aí eles buscariam, dentro desses adjetivos, separar dois. Mas o Espírito Santo conhece, porque ele tem chamados específicos segundo o nosso nome. Separe a Barnabé e a Saulo, porque eu tenho um chamado específico para eles. Eu não vou ler todo o texto, porque aqui nós vamos gastar muito tempo, e eu quero que você entenda algo. Aqui começa o que nós vamos ver no livro de Atos, a chamada primeira viagem missionária de Paulo. Já ouviram essa primeira viagem missionária de Paulo? Então, Paulo, o versículo 3 diz que, orando e jejuando, oraram por eles, impuseram as mãos, os abençoaram e os despediram. Vai que é tua, Tafarel. Não temos nada a ver com isso. O Espírito Santo mandou vocês irem. Agora é com vocês e Deus. E eles foram. Mas eles não foram sozinhos. Eles levaram mais um ajudante. Como é que é o nome do ajudante? O texto vai dizer lá na frente que o nome do ajudante é chamado Marcos. Deixa eu ver onde é que está o versículo aqui que fala do Marcos. 11? Quem me ajuda aí? 5. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga com os judeus. E tinham também João Marcos como auxiliar ou cooperador. João Marcos. Bom, então, eles vão. Quando eles chegam neste lugar, e nesse capítulo, eles têm a primeira experiência missionária deles, que mostra a experiência de quem tem um chamado. E se ainda dá tempo de colocar um nome nessa palavra, que eu já estou quase acabando, eu colocaria o poder de um chamado. Porque quando nós estamos debaixo de um chamado, algumas características se repetem. Como eu sei que eu estou caminhando debaixo de um chamado de Deus? Como eu sei? Primeiro, eu sei que eu estou caminhando debaixo de um chamado de Deus quando Deus começa a atrair pessoas e recursos em minha direção. Versículo 7 diz assim, vou ler o 6 e o 7. Havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Procônsul, uma autoridade, um homem rico, um homem influente, um homem que tinha influência sobre toda aquela ilha. O que ele faz quando chega Paulo ali? Manda chamar a Paulo
e a Barnabé para ouvir a palavra de Deus. Você imagina, você é enviado Deus te chama para pregar em um lugar, em um país, sei lá, qualquer região. Aí você chega naquele país, você começa a pregar para pessoas simples. E de repente uma dessas pessoas simples é um funcionário de uma pessoa muito importante daquela região, o governador daquela região, o presidente daquela região. E esse funcionário diz, o patrão dele diz, onde é que você estava? Que você demorou? Aí eu estava lá na praça, porque tinha um pessoal lá falando umas coisas muito interessantes. Como assim interessantes? O que ele estava falando? Ele falou sobre isso, falou sobre isso. Interessante mesmo. E o que mais que eles falaram? Falaram sobre isso, e falaram sobre perdão de pecados. É mesmo? Perdão de pecados? É. Mas como é perdão de pecados? Não, eles falaram sobre o poder de um sangue, de um justo que é filho de Deus, que faz isso, que faz aquilo. Mesmo? Poxa, mas que interessante isso. E como é que onde é que eles estão agora? Eles estão lá na praça, né? Na praça tal. Tudo bem, vem cá, meus soldados, vem cá, meus funcionários, vão lá e mandem chamar esses dois, eu quero ouvir mais desta palavra. Quando você está debaixo, qual é a perspectiva que você tem para pregar para alguém influente assim? Qual é a perspectiva que você tem de atrair recursos, de poder chegar à frente de pessoas influentes assim? Quando Deus te chama, você diz, Senhor, mas como é que eu vou fazer a obra lá nos Estados Unidos? Eu não sei a língua, eu não tenho dinheiro, eu não conheço ninguém. E vai chegando lá. Deus vai te conectar a pessoas, a recursos, a situações. Deus vai, se é chamado de Deus, o sinal é que Ele vai conectar. Pessoas virão até você, recursos virão até você, mas vem junto com luta, vem junto com Elias o mágico, vem junto com o demônio, vem junto, com luta, mas você tem chamado, você tem unção para resolver isso, mas vem. Então, meu irmão, se tem chamado, Deus provém. Se tem chamado, Deus abre o mar. Se tem chamado, Deus derruba as muralhas. Se tem chamado, Deus dá a vitória. Se tem chamado, primeira característica que nós estamos caminhando debaixo de um chamado: provisão de Deus, conexões de Deus, Deus atraindo recursos, Deus atraindo pessoas, Deus conectando pessoas à visão que Ele te deu. Um copeiro, insignificante, servindo a um rei que não é o rei da linhagem dele, fica chateado, porque ouve que a sua terra está envergonhada, está em opróbrio, fica triste, corre o risco de entrar triste na presença do rei. O rei disse, tu é louco? Como é que você vai me servir o vinho com essa cara de tristeza? Ele disse, desculpa, Senhor, eu nunca te servi com cara de tristeza. Desculpa, eu não estou conseguindo ficar alegre hoje. Por quê? Porque eu ouvi notícias que a minha terra está em vergonha. Como assim? Destruíram a minha cidade, destruíram os muros de Jerusalém, destruíram tudo isso. E daí, o que eu tenho a ver com isso? O que eu posso fazer? O Senhor não pode fazer nada. Na verdade, eu queria te pedir que se eu achar favor diante de ti, que o Senhor me libere para mim ir lá fazer alguma coisa. Ele estava ali, ele tinha que pedir para não ser morto, por entrar triste, não pedir para liberar. O rei olha para ele, pedir folga do trabalho? Tu tinha que pedir para não ser morto. Vamos ver até onde esse cara vai. Tá bom? E que mais? Não, que o senhor me dê aí um material para reconstruir o negócio lá. O material?
E quem mais? Não, que o senhor mande assim uma guarda, né? Para ir junto comigo, para o pessoal não me roubar na viagem. Eu acho que você me pegou num dia doido, louco da minha cabeça, mas tudo isso que você me pediu está contigo. Pode ir, vai. Você está entendendo que quando a gente tem chamado, até as coisas doidas, dos lugares que a gente não imagina que pode vir, vem provisão. Vem provisão. Segunda situação que mostra que nós estamos debaixo de um chamado. Quando nós estamos debaixo de um chamado, Deus vai marcar um encontro com o principado da região que Ele nos colocou. Como assim, pastor? Em algum momento, o Senhor vai marcar na agenda um encontro seu com o principado do lugar aonde Deus te colocou. Há um versículo na Bíblia, ou melhor, uma passagem que diz assim: ninguém pode entrar na casa do valente, tomar os seus bens, sem antes amarrar o valente, vencer o valente. Não ache que você vai cumprir o seu chamado entrando sorrateiramente aonde o diabo domina, pegando tudo que você quer, saindo sem o diabo perceber. E mesmo que o diabo não percebesse, Deus não ia permitir. Porque você não veio somente para isso, você veio para pisar na cabeça do diabo. Jesus não pôde começar o ministério sem antes um encontro com Satanás. A primeira coisa que legitimizou o seu ministério, o seu chamado, foi ir ao deserto e ter um tete-a-tete com o diabo. Olha, Satanás, o raio de influência do meu chamado não é a Ásia, não é a América do Sul, não é a América do Norte, é somente toda a terra. E como toda a terra jaz para ti, eu não posso tomar nada dela sem antes pisar na tua cabeça. Então vim aqui ter um tete-a-tete contigo. E nós vamos confrontar a autoridade aqui. E ali, ele foi confrontado por Satanás. E ali ele venceu em autoridade. Se ele não fosse confrontar o principado que cuidava da casa chamada terra, se ele não amarrasse o valente, ele não podia saquear os bens. Estão comigo aqui? Então, quando você começa um ministério, um chamado, o raio de autonomia do chamado, todo raio tem um principado. Seja um ministério de louvor, seja um ministério local, seja começar um ministério, uma igreja, seja trabalhar numa área da igreja, das crianças. Não ache que tenha demônios especializados em querer influenciar em cada área. Em algum momento, um demônio vai se levantar e dizer: ei, aqui não, aqui eu estou influenciando aqui nesse louvor aqui com inveja, estou influenciando aqui com vaidade, eu estou influenciando aqui. Não! Você vai ter que confrontar esse principado com autoridade. Quando ele chega, ele confrontou. Olha o que diz aqui o versículo 8 e 12, e já estou indo para o final. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse:
ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele névoa e trevas, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado do ensino do Senhor. Em algum momento você vai ter que enfrentar. Estão entendendo? E por último, para nós encerrarmos, como é que eu sei que tem chamado? Deus vai mandar provisão, pessoas. Você vai ter que se encontrar com o principado da sua geografia, a qual você foi enviado. E terceiro, e não adianta fugir, porque Deus é que vai marcar esse encontro. É Deus é que vai marcar. Terceiro, quando você for chamado de verdade, tem algo que vai ser impossível a você. O que é que vai ser impossível a mim, pastor? Voltar atrás. A Bíblia diz que aquele que bota a mão no arado, de forma nenhuma, olha para trás. Pastor, quem é que olha para trás? Quem não foi chamado. Quem é que olha para trás? Quem não foi chamado. Quem é que não foi chamado? Características de pessoas que não foram chamadas. Amam a Deus, podem amar a Deus. Servem a Deus, podem servir a Deus. São salvos, podem ser salvos. Mas estão fazendo coisas que Deus não chamou para fazer. E por que estão fazendo então, se não foram chamados? Estão fazendo porque acham bonito. Estão fazendo porque viram alguém dando certo fazendo. Estão fazendo porque acham que se fizerem poderão ter um destaque. Estão fazendo porque acham que é o caminho certo para um reconhecimento pessoal. Estão fazendo talvez por vários e vários motivos, mas não estão fazendo por um chamado. E como é que eu sei que eu não fui chamado? Porque é essa linha é tão tênue. Primeiro, porque eu não tive a confirmação do meu líder. Mas o meu líder não me reconheceu, então não vai. Pastor, eu vou ter o meu chamado frustrado, porque o meu líder não concordou comigo. Vai. Você vai. Porque se Deus tem um chamado na sua vida, esse Deus, ele dá um nó na tripa do teu líder. De madrugada, ele bota o teu líder de cabeça para baixo. Ele faz assim, ó, pelo amor de Deus, eu não quero mais te ver na minha frente, mas você vai cumprir esse teu chamado e some da minha frente, porque Deus mandou falar isso para você. Mas você precisa da bênção de quem está sobre a sua vida, porque senão você não tem autoridade. E eu vou ensinar uma outra coisa a respeito de você, para você hoje. Jesus nasceu na terra, mas não era da terra. Estão comigo aqui? Nasceu na terra, mas não era ele não era filho de homem. Nasceu de uma mulher, mas não era filho de homem. A semente dele era de Deus, nasceu de uma mulher. A quem Deus deu a terra? A quem Deus deu a terra? Gênesis diz, Deus deu a terra a alguém, ao homem. Quem acha que Deus deu a terra ao homem? Quem acha que Deus deu a terra ao diabo? Deus deu a terra ao homem. O diabo usurpou, porque Deus, mas quem tem autoridade sobre a terra é o homem. Se o homem serve o diabo, aquele que eu sirvo torna-se meu senhor. Por isso que ele jaz no maligno, não é dono.
terra não é, o diabo não é dono da terra, ela jaz, ela está debaixo da influência. Jesus, então, precisa ter legalidade no seu ministério. Antes dele ir ao deserto, ele vai se encontrar com um homem. Qual é o homem que Jesus vai se encontrar? Teologia aqui. João Batista. João Batista tinha pai? Então ele é nascido de homem. Aí ele vai e se ajoelha diante de João Batista e diz: me batiza. E João Batista diz: ó, não vou te batizar. Tu és o Filho de Deus. Eu é que preciso ser batizado por ti. Preste atenção nisso, porque isso aqui é muito importante, gente. Eu é que preciso ser batizado por ti. Aí ele diz assim: você não está entendendo. Eu sei o que você quer dizer, mas aqui nesse momento, você é mais autoridade que eu, porque você é homem, e esta terra é dada a você, e é necessário que assim se cumpra. É necessário que assim se cumpra, é necessário que assim seja feito, para que se cumpra as Escrituras. E Jesus se submete ao homem, e é batizado por João Batista, se submete a uma autoridade humana, e depois disso, ele vai para o deserto. Eu sei que isso é um pouco forte, por isso, autoridade é importante. Por isso, quem tem chamado, não volta atrás. Chamado de bauche de rebeldia não é chamado. Chamado tem que ter a confirmação. Paulo e Saulo foram confirmados pelos líderes da igreja, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Vai! Não deram dinheiro para eles. Ó, vocês enviaram nós aqui, hein? Vocês têm que manter a gente aqui, hein? Ó, não caiu na conta o dinheiro esse mês. Vocês são responsáveis pela gente. Nós não vemos aqui na Bíblia eles mandando um WhatsApp para a igreja de Jerusalém, dizendo que a coisa está difícil, dizendo que acabou o dinheiro, dizendo que tem perseguição. A única coisa que eles fizeram é: vai, o teu problema é com o Espírito Santo, nós te abençoamos já. Quem tem chamado é suprido por Deus. Quem tem chamado é confirmado por Deus. Quem tem chamado passa pelo fogo, mas não volta atrás. E aí, terminando, tem um cara que voltou atrás. Depois de um grande confronto, depois de ver tudo, logo no começo, a gente já pega um feiticeiro desse, quase morremos, tá doido? Eu não vou seguir com esses caras não. Aí diz assim, versículo 14, capítulo 14, versículo 36. É isso? Não, 26. Acho que eu... Não, 13. 13 e 13. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, em Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para... Mandaram levar João? Levaram João Marcos. Mas aí no 14, 36, que eu quero que você leia ali na frente, vem a segunda viagem de Paulo. Depois que ele faz a viagem toda, volta. Vamos viajar de novo, vamos para mais uma missão missionária, vamos embora. Aí, vamos fazer então a segunda viagem. É 15:36, desculpa.
Diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: vamos de novo, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para vermos como estão. Barnabé aconselhava que levassem também a João, chamado Marcos. Vamos levar o João Marcos. Mas Paulo não parecia isso razoável, que levassem aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Eu vou levar quem não tem chamado do meu lado? Você não lembra que na primeira viagem, logo na primeira fornalha que a gente passou, esse cara já espanou a rosca? Eu não levo, comigo não. Comigo não vai mais não. Eu não arrasto quem não tem chamado. Eu não sei o que nos espera aí pela frente. Eu sei que o nosso Deus vai nos abençoar, mas tem coisa que só passa quem tem chamado. Eu não vou levar porque não tem chamado não. Se você quer, leva. E foi tão grande a discussão que Barnabé foi para um lado e Paulo pegou outro e foi para o outro lado. Fique em pé, eu quero orar por você.